Aí galera, Ultra Coach Benítez, na frente desse histórico clube aqui, o Clube de Regatas Rio Grande, onde agora no dia 1º vai acontecer a segunda 50 Up. Uma prova este ano que vai homenagear o nosso ícone do esporte aí, das corridas de rua, Lucimar Veleda. Acompanha no Pitaco por aí, onde ele vai falar um pouquinho da história dele para quem já conhece, vai reviver, e para quem não conhece, vai passar a conhecer um dos melhores atletas de corrida de rua aí, o multicampeão Lucimar Veleda, vai estar lá falando um pouco da história dele. 50 Up, dia 1º de maio. Convidamos a comunidade. Abraços! Tudo bem, pessoal? Veleda aqui mais uma vez fazendo um videozinho para explanar um pouquinho da minha carreira ao longo desses anos todos que eu vim em cima do asfalto. Vou falar um pouquinho para vocês. Então, assim, o meu começo se deu com 11 anos de idade, foi lá na escola Alcides Barcelos, na qual eu estudei por bastante tempo. Depois disso, eu comecei a correr um pouco no canalete da Major Carlos Pinto, ali quem conhece, Major Carlos Pinto, ali do Ipiranga Atlético Clube. Posteriormente, diante dessa minha vontade de ser um corredor, ou talvez nem tinha tanta vontade de ser um corredor, eu estava correndo porque eu gostei, tá? Passei a integrar a equipe do Regatas. Para mim foi uma grata surpresa, porque eu fiz vários amigos dentro do Clube de Regatas, eu tive uma satisfação enorme em poder participar de várias competições junto com os meus colegas com o Regatas. E lá foi o meu início, lá se deu o meu início realmente, lá começou a minha carreira esportiva junto com meus colegas, e aí se deu, e aí eu não parei mais de correr. E isso para mim foi muito bom, porque eu tive sucesso, graças a Deus eu tive sucesso no meu início, tive bons companheiros, tive bons treinadores. Isso para mim foi um pontapé inicial muito grande. A minha carreira se deu fruto de eu ter recebido a ajuda de bastante pessoas também, inclusive da minha mãe, né, que era uma grande incentivadora de tudo que eu fazia. E isso é muito bacana. Então, por isso que eu digo assim, o início de tudo, do seu filho, da sua filha que pratica, seja qual esporte que seja, o incentivo dos pais é de suma importância para que seus filhos tenham êxito. Não que eles vão se tornar campeões, mas serão cidadãos para a vida. Bom, agora a gente vai falar de adversários. Então, de adversários, eu tive vários adversários. Um adversário muito forte que eu tive em toda a minha carreira esportiva foi eu mesmo. Porque eu era muito competitivo comigo mesmo, eu cobrava os meus próprios resultados, eu cobrava os meus tempos nas competições. Eu não estava satisfeito com o tempo que eu fazia numa competição, eu me cobrava. Então, eu era meu próprio adversário. Mas eu tinha um adversário muito forte também, que era meu amigo, que treinava comigo, que era o Zequinha, que é um cara que ainda continua ainda nas corridas de rua, Rogério Lourenço Martins, Ângelo Benítez. Eu tive vários adversários ao longo dessa minha trajetória esportiva. Tive o Seco de Pelotas, que era um grande corredor, quem conhece o Seco sabe de quem eu estou falando. O Arino era um cara casca grossa, era um forte concorrente também. Na época, lá atrás, quando eu estava começando, um forte concorrente era o Pedro Lima dos Santos, era muito forte também, tá? Então, foi muito bom eu ter participado com todas essas pessoas, né? E nós não éramos adversários, nós éramos adversários dentro da competição. Mas fora da competição nós éramos amigos, como continuamos até hoje. E é isso que deve prevalecer. O esporte precisa de amizade e união. A gente pode competir, mas nunca tem que trazer desunião. Nós temos que ter amizade, tem que unir. E assim, ó, gente, uma coisa que eu tenho visto muito por aí, é gente que vai pra competição e bota que foi X na prova, colocação, mas só que ele tem a vergonha de colocar o tempo que ele fez na prova. Gente, não tenha vergonha de colocar o seu tempo na competição. Coloca, porque o seu tempo é o seu parâmetro.
Tá entendendo? Eu tenho visto muitas postagens no Facebook, Instagram. Eu fui pra prova tal, fui em 10º lugar. Tá, mas 10º lugar, qual é o tempo que tu fez na competição? Porque nós também precisamos saber, quem está do outro lado de lá, ou do lado de cá, o espectador, o telespectador, ele precisa saber o tempo que a pessoa fez. Tá bom? Obrigado. Eu queria falar também dos meus principais resultados que eu já obtive ao longo da minha carreira. Foram alguns, né? Corrida dos Arquitetos, Porto Alegre, aniversário do Ipiranga Atlético Clube, na qual eu tinha apenas 15 anos. Eu fui 4º colocado. Então, para mim, como estava iniciando, isso para mim foi muito importante. O resultado foi importantíssimo para mim, porque eu estava dentro de uma fase transitória, ainda me adaptando à corrida, aquela coisa toda e tal. Então, eu me transferi nessa época, dos meus 14 anos, eu me transferi para o Ipiranga Atlético Clube, foi a qual que me fez uma proposta para participar da equipe. Eu me transferi para lá. E daí eu continuei, por muitos anos ainda continuando no Ipiranga. Depois eu ingressei na carreira militar, no Exército, e no Exército ainda continuei dando continuidade à minha carreira esportiva, e dentro do Exército também consegui competir pelas Forças Armadas. Esse foi um dos meus resultados, e como o tempo é muito pouco, eu poderia falar muito mais, mas o tempo é pouco, então esses são os resultados no momento. Bom, então agora eu vou falar de como o esporte alavancou a minha vida, de como ele entrou na minha vida, o que ele me trouxe de bom na vida. O esporte me trouxe amigos, me trouxe reconhecimento, me trouxe saúde, me trouxe bem-estar, me trouxe oportunidades, né? Muitas portas se abriram através do esporte, e o esporte é uma ferramenta de inclusão também, né? Então o esporte na minha vida, hoje eu posso dizer que foi tudo, ou continua sendo tudo ainda, até porque eu ainda pratico, não com aquele afinco que eu treinava todo dia, 30, 40 km por dia, com meu amigo José Luiz Araújo, Zequinha, que ele lembra muito bem, no sol de 3 horas da tarde nós saímos para correr 30, 40 km. Tá? Hoje eu não faço mais isso. Tá? Hoje eu já tenho 56 anos, continuo dando a minha corridinha, mas somente para a saúde, e continuo dessa mesma forma incentivando as pessoas que pratiquem o esporte. Tá? A corrida é uma coisa muito boa, é uma coisa que traz um benefício enorme para a saúde, é um bem-estar, uma satisfação enorme. Então o esporte para mim foi uma formação, tudo na minha vida. Então eu agradeço tudo, até o que eu tenho hoje eu posso agradecer ao esporte. O esporte para mim foi a mola para formar o caráter, a pessoa, a minha saúde. E eu digo para assim, pais, incentivem seus filhos, ajudem seus filhos, dê força para que seus filhos pratiquem o esporte, seja judô, capoeira, corrida, natação, ciclismo. Incentivem, os seus filhos precisam. Nós precisamos de mais desportistas na rua. Nós precisamos de mais ciclistas, de corredores, de judocas. A gente precisa que o esporte seja o único vírus que possa contaminar realmente as pessoas para o bem. O esporte é uma coisa maravilhosa, é uma coisa saudável. O esporte livra a gente de muita coisa. Traga o esporte para a vida dos seus filhos. Incentivem os seus filhos a praticar o esporte. Bom, pessoal, falando de treinadores, eu posso falar dos treinadores que tiveram na minha vida, nessa minha trajetória esportiva, foram de suma importância para a formação tanto do atleta quanto do caráter do atleta Veleda que se formou. O meu primeiro treinador e amigo até hoje, que é um formador de vários atletas na cidade de Rio Grande, professor Paquito. Quem não conhece o Paquito? O Paquito é uma pessoa humana, uma pessoa responsável, uma pessoa completamente competente e é um abnegado pelo esporte. Tanto que ele está até hoje. Se eu comecei com 11 anos de idade e o Paquito ainda está, vejam só quanto tempo de carreira ele tem. Depois disso, conversei com o Paquito. Paquito, eu recebi uma proposta assim para ir para o Ipiranga, porque vai ter uma condição melhor assim, assado, de material, condição de poder viajar um pouquinho mais e tal. Aí ele para mim, beleza, vai. Nossa amizade vai continuar mesmo. Assim eu fiz, me transferi para lá. E o meu outro treinador, que foi de suma importância para contribuir na formação de como atleta e também caráter, foi o Capela. Todo mundo conhece o Capela. Esse é uma pessoa também exemplar, uma pessoa amiga, uma pessoa que é um outro professor de educação física também muitíssimo dedicado. Agradeço ao Capela, agradeço ao Paquito. E no final, quando a gente tinha umas transições dentro do clube lá,
a gente teve também Tarcísio Torres, grande Tarcísio Torres. Só quem é da velha guarda vai saber quem é Tarcísio Torres. Tarcísio Torres era um que também ajudava a gente nos treinamentos, sabe? Então isso foi uma grata surpresa de eu ter tido essa contribuição na minha vida esportiva dessas três pessoas profissionais da área do esporte. Muito obrigado, Capela, muito obrigado, Paquito, muito obrigado, Tarcísio, muito obrigado por tudo.